Pode ir. E a mesa? Pronto? Boa noite, queridos irmãos, todos vocês que estão aqui no nosso espaço, como os que estão acompanhando a partir de agora, através da internet, a plataforma do Facebook. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nesta noite. Com alegria, nós estamos de volta, depois de um período de férias de 15 dias, e prontos, felizes, para mais um exercício, para mais um ano aqui com vocês, queridos. Satisfação em rever os nossos irmãos e também voltar a este espaço de adoração ao nome de Jesus. Graças a Deus por isso. Estamos bem, estamos felizes com o Senhor. E nesse instante nós já queremos orar. Queremos aproveitar o tempo. Essa é uma das coisas que nós mais precisamos fazer, sobretudo nas nossas vidas, e é o meu desejo para a vida de cada um de vocês, que a gente possa aproveitar no máximo o nosso tempo, porque ele é breve, ele é curto. Vamos orar. E depois, no final, queridos, nós queremos ter um momento de intercessão e de oração. Se você tem algum pedido de oração, que você mande através dos comentários, para que a gente possa orar uns pelos outros. São tantos os motivos de oração, as causas, as necessidades que cada um de nós carregamos conosco. O ano muda, mas os problemas continuam. E nós precisamos do auxílio divino. E a boa notícia é que Deus está perto. Ele não está longe de nós. Pai Santo, nesse instante nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, neste lugar de adoração para louvar o Teu nome. Nós queremos nos prostrar diante de Ti. Queremos, ó Deus, ajoelhar diante do Senhor. Queremos Te louvar, Te bendizer, render adoração ao Teu nome, que está acima de todos os nomes, ó Deus. Nesse instante, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Nesse instante, nós suplicamos o auxílio do Teu Espírito Santo para nos inspirar, para nos orientar, Senhor, para nos ensinar o caminho da salvação em Cristo Jesus. Que o Teu Espírito esteja em nós e através de nós, e que o Teu Espírito glorifique Jesus Cristo e nos traga a plena paz que o nosso coração tanto anseia, Senhor. Alcance o coração daquele que está acompanhando essa transmissão através do Facebook. Ó Pai Santo, esteja conosco, nos ajude, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Queridos, sem demora, nós queremos convidá-los para que vocês possam abrir. Eu quero convidar, na verdade, vocês para ler as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 16 e o versículo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 16 e o versículo 19. Eu quero cumprimentar as pessoas que estão participando do nosso estudo bíblico. Eu entendo que a graça de Deus, a ação do Espírito Santo, em trazê-los a esse espaço e a você separar tempo na sua agenda, na sua casa, desligar os aparelhos, pegar a sua Bíblia, nesses dias tão agitados, tão tensos, tão corridos, separar tempo para estudar as Escrituras Sagradas, algo que é de máxima importância para as nossas vidas.
que o Senhor possa abençoá-lo de uma forma especial. Cumprimento o Alexandre, lá de Londrina, nosso querido irmão. Cumprimento a dona Margarete, certamente também o seu Hernani. Seu Hernani, nós iremos levantar um clamor em toda a sua vida, logo mais. Cumprimentamos a Rebeca, toda a família Figueira, Dona Nádia, Deus te abençoe. Recebe o nosso abraço aí, tá bom? E a Dona Graça, mamãe do Mineiro, lá em Minas Gerais. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, meus irmãos. Vocês encontraram Lucas, capítulo 16, versículo 19? Amém? A palavra do Senhor diz o seguinte: puder melhorar um pouquinho só o retorno, daí eu agradeço. Ora, havia certo homem rico, obrigado, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Ele era muito rico. Só os homens muito ricos tinham condições de vestir uma roupa dessa. Púrpura e linho finíssimo. E se alegrava todos os dias com grande ostentação. E parece que esta é a vida do rico. Ostentar todos os dias o que ele tem. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, cujo nome significa Deus ajuda, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Está um homem pobre. Que certamente foi colocado na porta da casa do rico. Presume-se que ele era aleijado. E ele tem o seu corpo cheio de feridas. Ele lembra um personagem bíblico. Qual é? Vocês se lembram? Que um dia teve o seu corpo cheio de feridas? Não. Quem é o livro, personagem cujo o seu nome, a sua história, pertence ao livro mais antigo da Bíblia? Jó. Ficava deitado à porta da casa do rico, certamente colocado ali para pedir ajuda, auxílio, misericórdia. Este desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Lembre-se, esse rico fazia festas todos os dias. Todos os dias havia alegria na sua casa. Ele ostentava o que ele tinha. E havia alguém na porta da casa dele desejando comer o que caía da sua mesa. Um banquete suntuoso, que era capaz de alimentar o homem com as suas migalhas. E até os cães vinham lamber-lhes as feridas. Não é uma atitude amistosa aqui. Nossa cultura é muito diferente da cultura do Oriente Médio. Lá, os cães não eram animais de estimação. Eles viviam no mato, eles viviam na rua, nos campos. Se um cão vem lamber a ferida de alguém, ele está infligindo ainda mais sofrimento sobre essa pessoa. Versículo 22.
E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. A morte chega para todos os homens, para os ricos e para os pobres. A morte é resultado do pecado humano. Vamos saber aqui em Romanos, capítulo de número 3. Você que está em casa, acompanhe conosco. Romanos, capítulo 3, versículo de número 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Os ricos e os pobres pecaram. E ambos os grupos carecem da glória de Deus. Romanos, agora capítulo 6, versículo 23 também. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A recompensa pelo pecado é a morte. Portanto, os seres humanos morrem por causa do pecado. Voltamos, Lucas 16, 22. Vocês notaram que há uma grande diferença aqui entre o relato da morte do rico e o relato da morte do mendigo Lázaro. O texto diz que aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Quem é Abraão? O pai da fé. Aqui, Jesus está usando uma expressão cultural dos judeus. Os ouvintes de Jesus entendiam muito bem o que ele estava dizendo aqui. Por quê? Porque eles diziam que Abraão estava muito perto de Deus. Por ser o pai da nação, o pai da fé, ele estava muito perto de Deus, no paraíso. Então Jesus está dizendo, o mendigo morreu. E ele foi levado pelos anjos, que são ministros de Deus. Tá bom? Os anjos são ministros de Deus, trabalham para Deus. Eles vieram e levaram a expressão total do ser deste mendigo, que é o seu espírito, ou a sua alma, como você preferir denominar esta parte do ser humano que não morre. Nós temos uma parte em nós que é diferente do nosso corpo físico. O nosso corpo físico está limitado, segundo as Escrituras Sagradas, a funcionar até os 80 anos. Depois disso, se ele funcionar corretamente, a Bíblia diz que a vida é marcada por enfado e canseira. Mas vai chegar uma hora que esse corpo vai deixar de funcionar. Entretanto, há uma dimensão em todos os seres humanos que nunca morrerá, que nunca será desligado, será apagada,
é a nossa alma ou espírito. E os anjos levaram a presença de Deus, a alma ou o espírito deste homem, chamado Lázaro, quando ele morreu. O texto não fala nada sobre o seu funeral. O texto não fala nada se fizeram culto para ele. Para Deus, na verdade, em homenagem, em gratidão à vida desse homem. Se alguém lhe enviou uma coroa de flores em homenagem, o local do seu sepultamento, diferentemente do rico, o texto diz, olha só, que ele foi sepultado. Certamente lhe fizeram homenagens. Certamente as estruturas da cidade, as instituições, enviaram condolências à família, fizeram homenagens a este homem. Era um homem rico, importante. Porém, nada se fala sobre a sua alma. Versículo 23. Somos surpreendidos com essa verdade. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Aí o texto nos fala de uma verdade aqui. E qual é essa verdade? De que depois da vida existem dois caminhos. Existem duas portas. Não existe a terceira. Existem apenas duas. E eu estou estudando isso com vocês hoje à noite, porque esta semana eu passei, na segunda-feira, um bom tempo do meu dia, na verdade, nas primeiras horas da manhã, juntamente com a minha sogra, cuidando dos detalhes do sepultamento da avó da minha esposa, que faleceu às 6 da manhã dessa segunda-feira passada. Nós estávamos nos preparando para voltar para Balneário Camboriú, já sabíamos que ela estava doente, mas tínhamos que retornar para casa e estávamos, de alguma maneira, aliviados, porque o quadro dela no domingo à noite melhorou. Mas segunda-feira, bem cedo, antes das 6:30 da manhã, a minha sogra me liga, falando que tinha recebido uma ligação da UTI do hospital. A gente já sabia, sobretudo ela e a Irene trabalham na área da saúde, e quando a UTI do hospital liga para você, não é para mandar bom dia, como se manda nos grupos do WhatsApp, logo cedo. E lá eu fui acompanhá-la até o hospital e depois cuidar dos detalhes do sepultamento. E nós fomos para o cemitério. E ela foi cuidar da exumação do corpo do pai dela. E nós passamos boa parte da manhã ali. E eu andei bastante pelo cemitério e pensei muito sobre a vida. E pessoalmente, as convicções de que a vida é dura. A vida não é fácil, ela é dura. A vida é breve. Quantos túmulos de crianças no hospital? E a vida é incerta também. O último boletim médico da avó
da Eliana, de uma Severina, é de que ela estava muito bem. No domingo, às 10 da noite, de madrugada ela faleceu. Incerteza da vida. Entretanto, a Bíblia nos fala algo mais sobre a realidade da morte. E se Jesus não tivesse contado essa parábola para nós não saberíamos nada em detalhes do que é a vida pós-morte. Quando o nosso corpo é desligado desta existência. Foi essa a descrição que o médico passou para a Eliane. Ele disse para ela, a sua avó foi desligada. Ela parou aos poucos de funcionar. Quando o nosso corpo parar de funcionar, a partir dessa parábola de Jesus, nós saberemos a realidade. Isto é, os que estão em Cristo saberão a realidade do céu e aqueles que não estão em Cristo, que não morreram em Cristo Jesus, não depositaram unicamente a sua fé em Cristo para a salvação, conhecerão a realidade do inferno. No inferno, disse Jesus. Há anos atrás, pregava-se muito na igreja sobre a realidade do inferno. Hoje nós não gostamos de ouvir sobre isso. Eu penso que por causa da ausência de ensino, nós temos uma concepção errada acerca desse tema. O inferno já é aqui, pastor. Já ouviram isso? Você já falou alguma vez sobre isso? De que o inferno é aqui? Terça-feira à noite, assistindo televisão, mas eu imaginei que o inferno era aqui, vendo um jogo de futebol. Mas não é. O inferno é um local onde foi destinado, a Bíblia afirma, para o diabo e os seus anjos, e para todos aqueles que decidiram viver uma vida autocentradas, uma vida em que confiaram apenas em si mesmos, uma vida em que rejeita a mensagem da graça em Cristo Jesus para a salvação de todo aquele que nele crê. E o que é o inferno? Olha o que a Bíblia diz. Apenas nesse capítulo. É um lugar de tormento, versículo 23. No versículo de número 24 também há a menção de tormento. Versículo de número 25. Tormento. O inferno, no versículo 26, é um espaço em que está separado do céu por um grande abismo. E aqui nos ensina que a realidade pós-vida é marcada por uma total incapacidade de mudanças. Você não terá a mínima possibilidade de sair de um ponto A a B depois da morte.
Aqui a Bíblia refuta a ideia de que existe um purgatório. Essa ideia, criada na Idade Média, adotada pela Igreja Católica, de que é possível a alma de um ser humano ir para um local para purificação dos seus pecados e depois deste espaço de tempo, ela sair deste local e ir ao paraíso, está refutada. Após a vida, não há a possibilidade de uma purificação, como o Espiritismo ensina, e de uma reencarnação futura. Não há possibilidade. Há um grande abismo que separa o céu do inferno e um grande abismo que separa a nossa realidade física desta realidade puramente espiritual. De tal forma que aqui também é refutada a ideia de que pode haver comunicação entre os vivos e os mortos. Aqui está refutada a ideia de que as pessoas estão dormindo. Aqui é refutada a ideia de que existe um aniquilacionismo depois da morte, isto é, as pessoas deixam de existir. Versículo de número 24. No inferno, em um local de tormento, este homem busca a Deus. Eu sou absolutamente certo que no inferno os homens tentam e tentarão mudar a sua sorte. Olha o que ele diz. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesse fogo. Uma das metáforas que a Bíblia usa para descrever a realidade do inferno é o fogo. Fogo dá a expressão de tormento. A outra metáfora é justamente as trevas, onde a Bíblia diz que os espíritos malignos estão aprisionados. Guardados em cadeias eternas. Vamos ver Judas, penúltimo livro da Bíblia. Versículo 6, olha só. E aos anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. O inferno é o lugar onde os espíritos malignos estão aprisionados por Deus, aguardando o dia do juízo final. Versículo número 13, do mesmo livro de Judas.
São ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Duas metáforas para o inferno: fogo e escuridão. Coisa terrível. Versículo 25. Olha a resposta de Abraão para este homem. Mas Abraão disse: filho, lembre-se de que você recebeu os bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui. O que a Bíblia nos ensina? Que para os que morrem em Cristo Jesus, o céu é um lugar de eterno consolo da parte de Deus. Você está cansado da sua vida? Você está cansado dos teus sofrimentos, dos teus problemas? Está fatigado com a existência deste mundo que traz tanto sofrimento, tanta luta, tanta dor? O destino eterno da igreja é viver em Cristo Jesus, com o Pai e com o Espírito Santo, em uma vida de eterno consolo, descanso. O nosso staff pede para trocar o microfone. Ok? Portanto, o céu é um lugar de consolo. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o céu? Apocalipse capítulo 21. Ótimo, professor. Apocalipse capítulo 21. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Deus promete criar um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mar. Ah, pastor, não fala isso. Eu gosto tanto do mar. Por que não vai ter mar? Aqui, queridos, está uma linguagem que é diferente da nossa. Mar na Bíblia significa infinitude de problemas. No mundo antigo, eles acreditavam que todo o sofrimento, todos os males, todas as dores vinham do mar. Porque era do mar que vinham os exércitos estrangeiros que atacavam as nações. Então, a Bíblia está dizendo para aquele povo, na linguagem deles, que não haverá mais sofrimento, não haverá mais dores no céu, não haverá mais angústia proveniente do mar. Mas com certeza haverá um grande oceano lá, para a gente poder nadar, surfar. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Aqui é onde nós iremos viver, nessa cidade, chamada de Nova Jerusalém. É um lugar lindo.
Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. O céu é o lugar onde Deus habita com os seres humanos. Eles serão o povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. O céu é um lugar em que as coisas serão novas. Não haverá o cansaço dessa velha existência. O céu é um lugar onde não haverá luto, sofrimento, morte, lágrimas. O céu é uma expressão de consolo eterno. Amém? Jesus Cristo disse: Não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse, eu não teria dito: Vou preparar-vos lugar. Voltamos a Lucas 16. Olha só. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Versículo 27. O rico começa a fazer um segundo pedido. O primeiro é de Lázaro. Ele quer que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e lhe refresque a língua. Amenize o seu sofrimento no inferno. Isso não me é permitido. O segundo pedido. O rico se preocupa agora com a sua família. Ele não quer que os seus familiares vá para o mesmo lugar onde ele está. Porque eu não sei. Eu não sei se ele amava os seus familiares. Ou se ele não quer que os seus familiares vivam com ele e tornem a sua existência ainda pior. Mas o que eu sei é que ele deseja evangelizar no inferno agora. Olha só. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dêem testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Eu percebi, lendo o texto hoje à tarde, que este rico, vivendo no inferno, em profundo tormento, isso não foi capaz de mudar a sua natureza, não foi capaz de fazer uma pessoa melhor, porque ele continua com o espírito de rico. Ele quer que o Lázaro se torne um servo dele. Esse homem já teve inúmeros empregados e servos a quem ele dominava e mandava durante toda a sua vida. E agora, depois de morto, ele quer que este Lázaro continue sendo o seu servo. Ele quer que o Lázaro vá refrescá-lo. E ele quer que o Lázaro vá também pregar o Evangelho para os seus irmãos. Ele não mudou nada. Continua um homem arrogante, cheio de si, e acredita que as pessoas são um instrumento ao seu dispor.
Quantos de vocês acreditam que o sofrimento é capaz de fazer com que as pessoas se tornem melhores? Eu também acredito, desde que o sofrimento seja acompanhado da graça de Deus. Porque ele pode tornar as pessoas piores do que elas são. O fogo é capaz de amolecer uma cenoura, uma batata, mas é capaz de endurecer um ovo. É o mesmo fogo. Sofrimento. Uns, ele amadurece, enrijece, deixa duro. Outro, ele amolece e deixa essa pessoa ainda melhor. Mas é o mesmo fogo. Não são elementos diferentes. É o mesmo. Tudo ok com a transmissão? Qual é a resposta do Abraão para este homem? Nós estamos caminhando para o término do nosso estudo. Abraão, versículo 29, respondeu: eles têm Moisés e os profetas. O que significa essa expressão, Moisés e os profetas? A Bíblia. A Bíblia dos judeus, que compreende-se o nosso Antigo Testamento, que era a Bíblia na época de Jesus, era dividida em 3 partes. A lei, que é chamado de o livro de Moisés, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Os escritos, que compreendem os profetas de Israel, e os salmos, que nós temos aqui. Mas o Abraão só diz lei e os profetas, Moisés e os profetas. Mas o judeu entendia muito bem que ele estava se referindo à Bíblia, ao Antigo Testamento. Então a resposta para este homem que está preocupado com seus familiares e que não quer que os seus familiares vá para o inferno depois da sua morte, é que eles têm a Bíblia para ouvir. E é a Bíblia que contém a mensagem que irá impedir os homens de viver o inferno aqui e o inferno real futuramente. O que os irmãos deste homem rico deveriam fazer? Ouvir a Bíblia. Abra uma Bíblia de vocês em Romanos, capítulo 10. Versículo 17. É um texto que nós protestantes sabemos de cor. Romanos 10 e 17. E assim, a fé é a fé que salva. Vocês sabem disso. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Cristo. Como que esta fé salvadora é produzida no coração humano? À medida em que ele escuta a mensagem do Evangelho. Portanto, o que o Abraão afirma é que as Escrituras é o que levará uma alma
aos céus. O que Deus está dizendo para nós hoje à noite? De que este livro é um livro poderoso. Este livro é um livro suficiente. Apenas a mensagem deste livro levará alguém ao descanso eterno com Deus. Rejeitar este livro é rejeitar a mensagem da salvação. Abra a Bíblia de vocês em Salmos 119. Eu sonho com o Pedrinho, os dois aqui, decorando o Salmo 119. Salmo 119 e o versículo de número, verso, na verdade, 155. Quem achar aqui no auditório, pode ler para a gente, por favor? Não sai? Ah, então tá bom. O Renan está me dizendo, está me corrigindo aqui, de que não sai. Tá bom. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Aonde estão os decretos de Deus? Na palavra dele. A palavra dele já é o decreto, de acordo com o Salmo 119. O Salmo 119 usa 7 expressões diferentes para designar a palavra de Deus. Ele chama de lei, palavra, mandamento, promessa, decreto, testemunhos e juízos. E o ímpio está longe da salvação que Deus oferece, porque ele não busca a palavra de Deus. Pode ser que a palavra de Deus esteja na sua casa. Pode ser que este homem frequente os espaços sagrados, domingo, quinta. Mas ele não ouve esta palavra. Os seus ouvidos estão cerrados. Esta palavra não transforma o seu coração. Esta palavra não muda o seu estilo de vida, indiferente, autocentrado, preocupado apenas consigo mesmo, não se importando com o próximo, não se importando com Deus. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais você irá se importar com o bem-estar do seu próximo. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais de Deus o seu ser vai sendo preenchido. E Deus é um ser infinito em sua glória, mas que não vive autocentrado. Ele vive em uma eterna comunidade desde a eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo, que desejou compartilhar a sua glória conosco. Mas o estilo de vida deste homem rico era um estilo de vida egoísta, indiferente. E como um bom judeu, ele era muito religioso. Mas eu fiquei pensando que certamente ele frequentava a sinagoga todos os sábados para ouvir a palavra de Deus, mas não acreditava praticamente na existência da vida após morte, na realidade do inferno, no julgamento divino. Mas ele chegou. Qual foi a resposta
dele para o Abraão. Versículo de número 30. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Esse homem não acredita na suficiência das Escrituras. Ele quer um milagre. Ele quer algo extraordinário. Ele está dizendo o seguinte: se alguém sair dos mortos, e é Lázaro, todo mundo sabe que o Lázaro morreu na minha família. Quando ele morreu, as pessoas da minha casa disseram o seguinte: graças a Deus, aquele homem saiu da porta da nossa casa. Morreu, bateu as botas. Agora ele quer que este Lázaro volte e diga para os seus que o seu irmão está sofrendo muito, de que de fato, de verdade, existe vida após morte e que existem duas portas, ou céu ou inferno. Ele não acredita que só a mensagem da Bíblia é suficiente. Ele quer algo mais. Eu queria que a gente avaliasse o seguinte hoje. Qual é o algo mais que nós estamos querendo, além daquilo que Deus já nos deu e que é suficiente para nós? Né? Nós já temos tudo o que nos é suficiente para este ano de 2021. Não importando como vai ser este mundo em 2021. Se a economia vai melhorar, vai piorar. Se a pandemia irá melhorar, vai piorar. Nós temos o suficiente. Abra a Bíblia de vocês em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17. Na verdade, 3 e 14, até o 17. Segundo Timóteo 3 e 17. Isso, 3 e 14. Obrigado, Renan. Ô, Renan, obrigado por estar aqui me ajudando, viu? Se eu não tivesse aqui, estava cuidando da Maria, né? Você veio, né? Já está. Quanto a você, olha só, são os últimos conselhos do apóstolo Paulo ao seu amado filho na fé, o pastor Timóteo. Paulo vai morrer daqui a uns dias. E quais são as suas últimas palavras para esse homem que ele ama muito? Que ele fez dele um pastor. Olha o que ele diz. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em quem acredita firmemente. Permaneça. Sabendo de quem você o aprendeu. E desde a infância, você conhece as sagradas letras. Timóteo conhecia as Escrituras desde a sua infância. É um tempo bom para se aprender a palavra de Deus. É um tempo bom para conhecer as verdades eternas. É um tempo muito bom e oportuno para saber quem Deus é, quem nós somos, por que nós estamos aqui, por que as coisas são do jeito que são.
que há um pecado no mundo? Por que há morte, a dor? O que Deus fez para consertar a nossa tragédia? O que Deus está preparando para nós no futuro? Desde a infância. Não podemos perder tempo. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. E a palavra infância aqui, na língua que foi escrita a Bíblia no Novo Testamento, é latente. Desde o período em que a mãe de Timóteo estava amamentando o seu pequeno filho nos seios, ela estava ensinando as Sagradas Escrituras, porque se faz urgente a Bíblia no coração humano. Não podemos adiar, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o que a Bíblia é capaz de fazer com cada um de nós, os que estão aqui presentes e os que estão acompanhando pelo Facebook, a Bíblia pode tornar todos nós sábios. Sabedoria é algo que a cadeira de uma universidade não dá para ninguém. Sabedoria é algo que um título na mais renomada universidade do mundo pode conferir para alguém. A Bíblia torna uma pessoa sábia. Porque a Bíblia ensina tudo o que nós precisamos aprender para viver bem nesta vida e na outra, a vida eterna. Falta sabedoria para você? Eu sugiro que você leia um capítulo de Provérbios todos os dias. Você não sabe lidar com a sua vida. Você não sabe resolver os seus problemas internos. Você não sabe resolver os conflitos conjugais que você tem. Não sabe lidar com o seu filho. Os seus relacionamentos estão quebrados. Você não está quebrado financeiramente por irresponsabilidade tua. Eu sugiro, leia um capítulo de Provérbios, que é o livro da sabedoria na Bíblia. E o livro tem 31 capítulos. Se você acha que isso é aleatório, você acha que este livro chegou para a gente, que é o livro da sabedoria, que ensina a viver, e tem 31 capítulos, você acha que é por quê? Que o Salomão escreveu e quando chegou no 30, ele falou, ufa, aí no 31 você acabou, não quero mais mexer com isso. Não! A Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Se há 31 capítulos, sugere que um por dia, todos os dias, ensinará o povo de Deus a ser sábio ou sábia. Leia a Bíblia! Em nome de Jesus, leia a Bíblia! Sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa palavra inspirada significa que saiu de dentro de Deus. É um sopro divino, dentro dele. Olha só. E útil para o ensino, para a repreensão. Tem algo errado na sua vida? Na minha tem. Na sua tem, Renan? Muito pouco. E na sua, Josi?
Ou só do Rodrigo, do Pedro? Na sua, Rodrigo? Na sua, Pedrinho? Ou você é muito novo, tem algo errado com você? A Bíblia corrige. A Bíblia repreende. A Bíblia educa para a justiça. A fim de que o homem de Deus seja plenamente perfeito. Olha só. A Bíblia tem um objetivo: levar-nos à perfeição. Não espere a perfeição do seu marido, da sua esposa, do seu filho, por outros meios. É a Bíblia. E perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? São essas as escrituras. É isso que ela veio fazer. Terminando. Ninguém irá ao céu por causa de um testemunho de alguém que já teve no inferno e vem nos contar as agruras do inferno. E ninguém irá ao céu também por causa de um testemunho de alguém que já foi no céu. Mas nós iremos para o céu. E não iremos ao inferno por causa da mensagem da Bíblia Sagrada, que nos diz que um Salvador veio ao mundo morrer pelos nossos pecados, ressuscitar em prol da nossa justificação, e que se nós depositarmos a nossa fé nele, nós iremos para junto dele, depois que findar o labor desta vida. E você pode ter certeza, este dia vai chegar para mim e para você, um dia que nós seremos desligados aqui. Eles têm Moisés e os profetas que ouçam que neste ano de 2021 você escute a Bíblia, que você leia a Bíblia, que você venha para os cultos ouvir a palavra de Deus, que você não se preocupe se a igreja está cheia, vazia, se tem grandes instrumentos musicais tocando aqui. Se aqui é um centro de entretenimento ou é algo muito simples. É a Bíblia e a pregação fiel dela que levará você e a sua família para o céu. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos orar pelos pedidos de oração que chegarão até nós. Chegou algum, Pedro? Ok. Por enquanto, só o som da Leda. Só o pedido da Leda. Mas nós vamos orar pelo seu Hernani. Não está bem de saúde. Então vamos fazer o seguinte. Renan, vem orar por esses pedidos. Tá bom, Renan? Hã? A Leda pede pela venda do apartamento e o seu Hernani não está bem de saúde. Bom, se houver mais pedidos de oração, mande, queridos, que nós iremos orar. Pai, se não fosse a tua palavra, nós seríamos perecidos nesse mundo em meio às dificuldades. Mas, nesse momento,
após a exposição da palavra, nós lhe agradecemos, porque a tua palavra é vida para nós. A tua palavra é alimento para as nossas vidas. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos consola pela tua palavra. O Senhor nos ensina, o Senhor nos exorta. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos ver o Senhor através da tua palavra, ouvir o Senhor através da tua palavra, aprender do Senhor através da tua palavra. O Senhor não nos deixa só, o Senhor não nos deixa sozinhos. O Senhor nos dá a tua presença e o Senhor nos revela a tua voz através da tua palavra. Muito obrigado por isso. Nós colocamos, Senhor, mais uma vez, diante do Senhor, a vida, Senhor, do seu Hernando, que não está muito bem de saúde. O Senhor conhece, Senhor, os seus sintomas, o Senhor conhece, Senhor, as suas dores, o Senhor conhece aquilo que está passando, Senhor, na vida do seu Hernando. Nós invocamos o nome de Jesus, que é o nome sobre todos os nomes, que é o nome que sara, que cura, que transforma, que liberta. Nós invocamos o Senhor Jesus Cristo para a vida do seu Hernani. Ah, Senhor, que o Senhor cure a vida do seu Hernani para o louvor da tua glória. Que o Senhor visite a vida do seu Hernani, Senhor, no nome de Jesus, trazendo para ele, Senhor, nesse instante, alívio para o seu sofrimento. Nós cremos no Senhor e por isso que invocamos o teu nome, Senhor, para curar a vida do seu Hernani, Pai. No nome de Jesus invocamos a cura. Colocamos também, Senhor, a vida da Leda, a sua necessidade, Senhor, de vender o seu apartamento, a sua necessidade econômica, a sua necessidade financeira. Colocamos a vida dela, Senhor, diante do Senhor, para que o Senhor a auxilie nesse instante, para que o Senhor envie, Senhor, um comprador para o seu apartamento, para que o Senhor abra as portas, Senhor, para a vida da Leda, para que o Senhor administre, Senhor, a vida da Leda conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Para que o teu nome também seja glorificado através da vida da Leda e que ela possa desfrutar do Senhor, que ela possa ter comunhão contigo cada vez mais, que ela possa ter o seu tempo dedicado ao Senhor, a aprender do Senhor, a ouvir do Senhor. Queremos, Pai, invocar o teu nome para a vida da Leda. Assim também invocamos o teu nome, Senhor, para as outras necessidades, Senhor, aqui local da nossa igreja, do templo, das necessidades financeiras, Senhor, da nossa igreja, das necessidades funcional da nossa igreja, formação, Senhor, das necessidades de cada membro da nossa igreja. Que o Senhor atenda, Senhor, segundo a tua providência, que o Senhor atenda segundo o teu poder, segundo a tua bondade, segundo o teu amor, Senhor. Que o Senhor visite, Senhor, cada uma das nossas necessidades. E que o Senhor também nos surpreenda com a tua presença cada vez mais. Nós invocamos, Pai, que nós precisamos do Senhor. Nós necessitamos, Senhor, do teu toque. Que o teu Espírito Santo nos leve a realmente aprender cada vez mais de ti. Que o teu Espírito Santo nos transforme e que o Senhor Espírito Santo nos atraia a Ti, para desfrutarmos cada vez mais de Ti, que possamos ter fome e sede de conhecer ao Senhor, possamos ter, Senhor, a necessidade cada vez mais aguçada, Senhor, por Ti, e possamos ser chamados cada vez mais por Ti, tocados cada vez mais por Ti, despertados, Pai. Muitas vezes nós estamos tão distraídos, andando tão preocupado, tão ansioso, Senhor, com essas coisas desta vida, mas sabemos que a vida é muito mais do que comida, muito mais que vestida, muito mais, Senhor, do que o coronavírus, muito mais do que a doença. O Senhor é muito mais, tem muito mais para nos dar, porque o Senhor tem a tua presença para nos dar de uma maneira completa. Então nós queremos desfrutar da tua presença, Senhor, de uma forma completa em nossa vida.
de uma forma singular, de uma forma total, Pai. E nós cremos que o Senhor tem isso para nos dar. Nós cremos que o Senhor pode nos dar infinitamente daquela compreensão que nós temos em nossa mente. Sabemos que o Senhor pode nos surpreender. Então nós pedimos, invocando no Teu nome, para que o Senhor nos visite com o Teu Espírito Santo, nos fazendo, trazendo realmente à memória aquilo que nos dá esperança. E é o Senhor que é a nossa esperança. Nós cremos não naquilo que nós vimos, mas naquilo que nós ouvimos. Como o Paulo acabou de citar Romanos, que a nossa fé seja alimentada pelaquilo que nós ouvimos da Tua pregação, da pregação do Teu Evangelho. E que a nossa esperança seja cada vez mais renovada no Senhor para caminharmos, Senhor, para prosseguirmos essa caminhada, essa jornada até o céu, Pai. Que o Senhor nos aguarda ansioso. Cremos, porque a Tua palavra diz que o Senhor, se não tivesse lugar suficiente, o Senhor prepararia. Então o Senhor já preparou mansões celestiais, e o Senhor tem mansões para nos dar contigo, tem realmente um relacionamento para nos dar contigo, tem vida eterna contigo, Pai. Então nós queremos desfrutar dessa vida eterna, no nome de Jesus, e para a glória de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe. Domingo, às 19h30, teremos o nosso culto de adoração ao Senhor aqui na igreja. Venha, queridos. Não fiquem em casa se você pode vir, se você não tem nenhuma limitação ou obstrução de saúde por causa do vírus. Venha adorar ao Senhor. Bom, estaremos aqui domingo, às 19h30. Que a graça preciosa do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja com você, com o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe.